Vamos lá, bem rápido. Pai amado, Jesus, nosso querido mestre, queremos agradecer a vossa oportunidade, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em vosso nome, desse momento grave da existência humana, porque o mundo todo atravessa esse instante aqui, que é muito importante, esse momento importante, grave, mas nós continuamos firmes, mestre querido, com fé nas palavras e com fé na doutrina que nos foi revelada pelos Espíritos e codificada por Kardec. Queremos agradecer e que essa paz, que a tua paz, que tem estado conosco, nos amparando durante todo esse período, possa estar conosco agora, nesse momento também, que é um momento de reflexão. Graças a Deus, em vosso nome, nós damos por iniciado nossa reunião dessa noite. Ele diz aqui o seguinte, o fenômeno mediúnico pode suceder em condições corretas. Para suceder em condições corretas, necessita de que o organismo do instrumento se encontre sem altas cargas tóxicas de qualquer natureza. Porquanto as emoções em desalinho, o cansaço, as toxinas resultantes dos excessos alimentares bloqueiam os núcleos de transformação do pensamento captado nas mensagens, o que equivale a semelhantes acontecimentos em outras atividades intelectuais, artísticas e comportamentais. Atitude física, emocional e mental saudáveis são a condição ideal para que o fenômeno mediúnico se suceda com equilíbrio e rentabilidade. Quando acontece pela violência, sem a observância dos requisitos essenciais exigíveis, alguns dos quais aqui exarados, já que outros ainda existem e merecem estudos, estamos diante de manifestações obsessivas, de episódios mediúnicos perturbadores, nunca, porém, de fenômenos que se expressam com a condição espírita para uma vivência mediúnica dignificadora. Texto bastante importante. Deu para todo mundo entender? Acho que sim, né? É. Uhum. Jéssica, quer fazer um comentário? Não, prefiro ouvir primeiro, porque eu não li, não estou com o livro, não estou acompanhando, aí eu vou... Ah, tá. Tudo bem. Tá? Tá bom. Então, como eu li aqui, vou fazer o primeiro comentário. Então, ele diz o seguinte, que ele fala do organismo, da situação do organismo humano, como é que ele precisa estar para que ele possa satisfazer a condição de atender, né, a demanda da comunicação mediúnica para que ela aconteça de forma normal, de uma forma saudável, de uma forma correta, para ter uma efetividade interessante. Então, ela tá falando, claro, aí a gente ele cita algumas coisas aqui, o cansaço, uma carga tóxica de qualquer natureza, toxina resultante de excessos alimentares, quando a gente fala de se evitar algumas... a gente fala muito isso na aplicação do passe, né? Evitar alguns alimentos de difícil digestão, consumo de álcool, fumo e tal, principalmente bastante, porque ele é toxina pura, né? Quer dizer, então, é uma coisa que a gente deve realmente evitar. E ele fala, inclusive, disso, dos excessos alimentares. O cara comer muito, aí fica naquela coisa, ele está fazendo... Quer dizer, o organismo está realizando um trabalho, né? E a pessoa tem que realizar um outro trabalho que, além de psíquico, é físico também, que é a mediunidade, a comunicação mediúnica. Então, quer dizer, é para se evitar esse tipo de coisa. E ele fala o seguinte, que quando a coisa chega a ser, quando acontece pela violência, quer dizer, ele está falando aqui, naturalmente, de ou a gente forçando a barra, né, o médium forçando a barra, ou quando a comunicação mediúnica acontece de uma forma assim, numa espontaneidade violenta. Ele fala quando acontece pela violência, né? Sem observância dos requisitos essenciais exigíveis, então a gente pode estar diante de uma situação obsessiva,
né? Mais do que uma coisa normal em termos de trabalho mediúnico. Quer dizer, então, é o ideal que se tenha que se atenda a essas especificações para que a gente possa ter um resultado correto, um resultado efetivo. Alguma coisa mais? Vou ler de novo. O fenômeno mediúnico, para suceder em condições corretas, necessita de que o organismo do instrumento se encontre sem altas cargas tóxicas de qualquer natureza, porquanto as emoções em desalinho, o cansaço, as toxinas resultantes dos excessos alimentares bloqueiam os núcleos de transformação do pensamento captado nas mensagens, o que equivale a semelhantes acontecimentos em outras atividades intelectuais, artísticas e comportamentais. Atitude física, emocional e mental saudáveis são a condição ideal para que o fenômeno mediúnico se suceda com equilíbrio e rentabilidade, né? Ou seja, a pessoa tem que estar bem de saúde, evitar excesso alimentar ou qualquer outro tipo de excesso. Talvez a gente possa falar aqui, eu não vou nem falar em excesso, mas talvez a própria prática sexual, né? Não se precisa nem tratar de excesso, até porque também, se somar a idade de todo mundo aqui, a gente vai falar de excesso, mas tem médio jovem, né? Então, há que ter cuidado com isso. Não que seja proibido, eu falei isso até da última vez que a gente tratou disso, não que seja proibido ou pecado ou coisas assim, essa visão não existe. Mas é que é uma coisa que, se você estiver muito próximo, né, aquelas emoções e tal, podem ainda estar muito vivas na nossa memória, e a gente leva isso para o trabalho. Então, o ideal é realmente a gente procurar uma forma de estar bastante concentrado, ou pelo menos numa situação neutra, tanto de alimentação, enfim, de pensamentos e tal, e coisas assim, para poder ter uma melhor realização. Quando acontece pela violência, sem a observância dos requisitos essenciais exigíveis, alguns dos quais aqui exarados, já que outros ainda existem e merecem estudos, estamos diante de manifestações obsessivas, de episódios mediúnicos perturbadores, nunca, porém, de fenômenos que se expressem com a condição espírita para uma vivência mediúnica significadora. Quer dizer, toda vez que o fenômeno mediúnico é forçado a uma realização sem a observância desses requisitos, a gente pode estar diante de um quadro. Eu destaquei, até eu botei na mensagem, no chat, a cargas tóxicas de qualquer natureza, né? Então, isso aí realmente ele afeta de qualquer natureza. Porquanto as emoções em desalinho, o cansaço, as toxinas resultantes dos excessos e núcleos de transformação do pensamento captado nas mensagens. Então, a gente observa também, eu costumo dizer nas reuniões mediúnicas, quando o médium está, tipo assim, está muito preocupado com as coisas que tem acontecido na sua casa, com tudo aquilo, a mente dele está tão naquele turbilhinho que o espírito não consegue penetrar, né? Então, é mais ou menos quando ele fala em qualquer carga tóxica de qualquer natureza, pode ser até assim, aquele pensamento constante, né? Preocupado se deixou a panela no fogo. Vira né? tipo uma monoideia, né? Vira tipo uma monoideia, ele está naquele torvelinho que só ele só lembra daquilo, está pensando naquilo. Isso. Pode ser uma contrariedade, um aborrecimento, ele nunca teve um aborrecimento sério. Né? O dia que o cara perdeu o emprego, né? E com um negócio e perdeu se aborrecendo, sei lá, um troço assim. Então, quer dizer, é uma situação complicada. Aquilo fica na cabeça, está na cabeça do cara, está remoendo aquilo o tempo inteiro e tal. Realmente complicado, todo esse tipo de coisa.
E não é só na mediunidade, né? Que equivale a semelhantes acontecimentos em outras atividades intelectuais, artísticas e comportamentais. Só atrapalha mesmo. O teu rendimento cai. Cai, é Cai, verdade. é. É verdade. É verdade. Ok? Eu acho que a gente pode avançar, Celso. Já posso avançar. Eu acho que a gente pode avançar, porque Tá. todo mundo já entendeu essa parte, no meu entender, né? A gente tá marcando aqui 10 minutos, só que a gente tem mais à frente, mas é aquele mesmo coisa, só o Gerson que ainda não tinha participado com a gente. Se acontecer de repente cair e tal, de novo eu vou colocar um outro link lá para a gente entrar na segunda e até na terceira para a gente encerrar e tal, tá? Durante que vai ser esse período. Então agora nós vamos entrar nos conceitos, que é o campo seguinte. Então deixa eu compartilhar aqui. Pode machucar, tá? Vamos lá. Aí, conceitos, então. Lê outro aí, vamos lá. Denison, lê aí, por favor. O estudo de uma faculdade de natureza biológica ou psíquica, tanto mais eficiente se revela, quanto maiores oportunidades tem o investigador de processá-la ao natural, na vivência e movimentação dos indivíduos que detêm a faculdade a estudar. E tais oportunidades, com relação à mediunidade, Allan Kardec as teve ou as criou, aproveitando-se magistralmente para compor o Livro dos Médiuns, do qual extrai a admirável síntese conceptual com que ele, o codificador, abre o capítulo 14 da segunda parte da monumental obra. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por este fato, médium. Nessa colocação, o verbo sentir expressa a ideia básica sobre a mediunidade, um sentido psíquico de ordem paranormal, capaz de ampliar o alcance perceptivo do ser, conferindo-lhe uma aptidão para servir de Oi? Não. Para servir de instrumento para a comunicação dos espíritos com os homens, estabelecendo uma ponte entre realidades vibratórias diferentes. Tá. Comenta aí. Então, quando Kardec é um estudo, porque ele compara a mediunidade a uma faculdade orgânica, né? Então, esse estudo que ele se dedicou, ele compôs o Livro dos Médiuns e ele abre esse capítulo 14 dizendo todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médio. Então, ele coloca sentir uma ideia básica, é um sentido psíquico de ordem paranormal, capaz de ampliar o alcance perceptivo do ser, conferindo-lhe uma aptidão para servir de instrumento para a comunicação dos espíritos com os homens, estabelecendo uma ponte entre realidades vibratórias diferentes. É o que comumente se chama de sexto sentido, né? Nós temos os 5 sentidos. Eu estava ouvindo na Rádio Rio de Janeiro outro dia que, na verdade, não é o sexto, é o primeiro, porque já existia antes da gente reencarnar, né? É o nosso sentido básico. Não sei se vocês concordam com essa coisa. Na verdade, seria o primeiro sentido. Aqui, para a nossa realidade material, chamam de sexto porque as pessoas só enxergam os 5 habituais, né? Tem também que a criança, muitas das vezes, a gente vê que a criança, às vezes, sente até determinadas presenças, às vezes até descreve. E, algum tempo depois, aquela facilidade, com algumas pessoas, claro, mas é só para, eu acho que reforça o que você está falando sobre o primeiro sentido. Muita criança, muitas das vezes, percebe isso, a comunicação, vê alguém, sei lá, ouve alguma coisa e tal, descreve aquilo, e depois aquilo com um tempo, aquilo se perde, e depois só vai voltar um tempo mais tarde, né? Quando a criança já não é mais criança, já está adulto, já quer desenvolver alguma coisa e tal. Às vezes acontece isso em tenridade mesmo. Então, pode reforçar esse conceito.
Celso, isso que você está falando tem a ver também com a moleira, né? Com aquilo chamado de moleira, que ainda não está bem desenvolvido. Até os 7 anos, a parte do cérebro, o crânio ali, que não está ainda bem formado, e aí os canais de percepção da espiritualidade fica muito aberto. Então, por isso que depois é muito frequente em criança abaixo de 7 anos ela ter um coleguinha espiritual, ela ter uma relatar visão, mas depois que ela passa dos 7 anos, que a moleira se fecha, se ela não tiver mandato mediúnico, aquilo vai sumir. Né? Então, essa é a questão. Isso mesmo. E mais adiante ele fala que essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo, né? A gente via no início aqui no Espiritismo, eu fui em algumas casas antigamente, que o médium era meio que idolatrado. Não, ele é do corpo mediúnico. Chegou um médium, o pessoal tinha um respeito, né? Mas é uma faculdade inerente ao ser humano. Não é nenhuma... É uma responsabilidade a mais que a pessoa tem, deve ser encarada dessa forma, né? Pode continuar. Aqui ele faz uma observação interessante, é que pois dizer-se que todos são mais ou menos, aí ele já coloca um senão aí, né? Mais ou menos médiums, quer dizer, a princípio lá em cima, no primeiro parágrafo, diz que todos o são. Depois ele diz mais ou menos porque aí varia, né, o grau de sensibilidade de cada um de nós. Né? Isso aí varia muito. Eu estou lendo um livro interessante aqui, estou terminando esse livro aqui, Devassando o Invisível, de Ivone Pereira, já estou terminando ele. E fica bem claro, nesse livro, as dificuldades e as etapas que ela passou no desenvolvimento mediúnico dela, entendeu? Inclusive, a escola mediúnica dela já era uma escola não oriental, mas uma escola indiana, né? Quer dizer, mas com os instrutores dela, né? Apesar do Dr. Bezerra de Menezes ser um deles, Manuel Filomeno de Miranda, mas a base, meu Espírito Charles, mas ela tinha muitos instrutores indianos, que tem outros tipos de base de preparação de mediunidade. Ela toca muito nesse assunto. E realmente tem uma variação muito grande de médium para médium, de acordo com a sensibilidade de cada um. Tem o Sérgio Felipe, vocês devem conhecer, tem muitas palestras dele no YouTube, fala sobre a glândula pineal, e ele descreve exatamente, né, a capacidade de cada pessoa de acordo com o desenvolvimento da glândula pineal, que é a parte orgânica do nosso ser, nessa conectividade com o mundo espiritual. É o médico, Gerson? O Sérgio Felipe, E ele fala sobre isso. Existem vários estudos dele na internet, no YouTube. Ele, inclusive, tem canais no YouTube falando sobre isso. Sobre a capacidade de conectividade com a espiritualidade, tem uma relação direta com a glândula pineal. Né? Ele tem várias pesquisas a respeito disso. Isso aí dá o arcabouço de toda a argumentação da base orgânica disso aí, né? Mas a doutora Ivone Pereira diz uma coisa interessante, que o maior preparo para esse tipo de comunicação é a parte moral. Que existe, certamente o livro vai entrar nesse assunto, depois a gente está me antecipando, mas justamente o fato de ter todo um arcabouço espiritual, moral, né, para que ela chegasse aonde chegou com o desenvolvimento mediúnico dela. E mais adiante, depois, ele confirma o que você falou, dizendo que a gradação da faculdade é praticamente infinita, variando de pessoa para pessoa. Cada um está num grau de desenvolvimento, um grau moral, né? Uma elevação moral. Então, as duas pessoas aparentemente iguais, mas tem um pouquinho mais de elevação moral, é dada para ele mais responsabilidade, né? Ele pode exercer uma mediunidade, né? A responsabilidade é essa, que ele pode falhar ou não, ele pode aceitar, né? Pode se desempenhar bem ou não, mas ele tem uma mediunidade melhor, porque tem mais responsabilidade, porque tem uma moral um pouco mais elevada, né? Pode continuar a leitura aí, o Denis, por favor. Allan Kardec prossegue na sua definição, introduzindo uma ressalva. Todavia, usualmente, assim só se classificam
aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Aí já vai entrar uma parte orgânica, né, como o Gerson falou agora da pineal, né, da glândula... Qual foi mesmo? Pineal. Da pineal, que você falou. E começa a vivenciá-las, se tornando um instrumento mais maleável à espiritualidade superior no trabalho material, né? Que é aqui na casa espírita, onde o médium se encontra. Ele pode atuar em qualquer momento, né? E a gente percebe isso em vários momentos, até mesmo durante o nosso sono, né? Às vezes a gente tem sonho que foi legal o trabalho que foi desenvolvido, você sabe que trabalhou, mas aquilo que o Denison falou, quando a gente recorda, a gente só vem com 2 ml, às vezes 1 ml só, entendeu? De recordação fluídica, e não consegue lembrar o trabalho. Mas você sabe que você traz a sensação, ela fala isso muitas vezes, que ela esquecia, mas trazia a sensação de uma satisfação íntima dela, entendeu? É todo o processo de evolução, tanto físico, que ele fala aqui, né, que é o preparo durante toda a vida, para se tornar um bom instrumento mediúnico, que vem através do preparo orgânico, mas fundamentalmente do preparo moral, através dos estudos, né, dos bons pensamentos, das boas ações. Isso aí. Boa. Nas obras de André Luiz tem diversos relatos. Estou trazendo aqui, deve ter um espírito se comunicando aqui, que você está com cara de psicografia isso aqui, olha só. Nas obras de André Luiz, eu sei que cada vez que eu olho aqui para o lado tem um texto novo. Nas obras de André Luiz, é o Marquinhos que estava colocando isso aqui, nas obras de André Luiz tem diversos relatos de trabalho dos médiuns no período do sono. Exatamente. Verdade. Então, é muito legal, muito legal. É legal quando a gente até pode falar, a gente já viveu até essa sensação, né? E é muito legal que a gente vê que é uma coisa normal, mas é uma sensação gostosa até, deixa a gente muito bem. Bom, vamos lá. Vou voltar aqui no texto. Fala aí. No texto. Há, portanto, 2 níveis bem definidos de mediunidade. Um, ostensivo, explícito, em que os pensamentos dos espíritos comunicantes, apesar das influências do médium, podem sobrepor-se ao deste. E outro, discreto, velado, a manifestar-se no campo da inspiração, em que o pensamento incidente se mescla e se confunde com o do médium, diluindo-se no conjunto de suas ideias. Não chega a ser exatamente isso, mas é mais ou menos o que acontece com relação ao sono, né? Quando a gente acorda, que não fica aquele negócio dos 2 ml só, porque a coisa se fundiu ali. Não é exatamente isso, mas... Se misturou, né? Mas se misturou. Aí ele está falando daquela mediunidade que não é ostensiva. Que não é ostensiva, Não, aí também, isso também pode ser com relativa à mediunidade ostensiva, né? Porque Sim. muitas das vezes, é por isso que é importante o médium, né, no momento que está na reunião, muitas vezes quando chega na avaliação, o médium fala assim, eu veio assim umas palavras, mas eu fiquei na dúvida se era minha, se não era. Veio uma palavra para me escrever. Sim, com certeza. Ele tem que falar, ele tem que escrever, porque se for uma comunicação, aquilo vai aflorar de forma que ele não vai ter mais dúvida. Mas a dúvida no início, ela é muito frequente. Então, se ele não deixar, né, falar isso, a coisa vai... vamos dizer assim, a dificuldade do espírito vai existir. A coisa se retrai. Porque é engraçado, ninguém chega na reunião mediúnica já sabendo o que vai acontecer. Ninguém vem para ele e diz assim, hoje você vai dar uma comunicação escrita. Então, não tem prepara bola de aí. cristal. Não tem. Ele chega e ele é tomado, ele tem que estar educado para ele saber que aquela dúvida, para ele logo saber, não, isso não é meu, eu não estava pensando nisso. Então, vou fazer. Eu vou se entregar, né? Eu vou fazer isso que estão falando, vou falar o que estão falando, eu vou escrever, vou pegar, vou fazer o que estão falando.
né? Se entregar na reunião, né? É por isso que o estudo prévio, o desenvolvimento mediúnico, a educação mediúnica, principalmente, é um negócio muito importante. Desenvolvimento mediúnico pode acontecer até naturalmente, mas a educação mediúnica é de extrema importância exatamente por causa disso. É o que dá segurança. É onde ele tem... Quer dizer, a gente sabe disso, né? A gente faz isso sempre. Não tem como você começar você começa numa profissão para a qual você estudou, você começa meio assim, cheio de dedos e tal, mas você tem todo um instrumental que te ajudar a chegar até ali e que você pode consultar. Quer dizer, no caso do médium, durante a comunicação mediúnica, ele vai ter que consultar aquilo que ele aprendeu, né? Mas, quer dizer, essa bagagem do estudo da educação mediúnica é que dá a ele essa segurança para ele chegar e fazer, bom, eu vou... Quer dizer, não digo nem uma segurança dele saber exatamente que aquilo ali, a ideia não é dele, mas dele ter me veio coragem a palavra, será coragem? Meio forte, talvez, sei lá, mas, enfim, a coragem de chegar ali e deixar com que a coisa flua. Porque o que o Marquinhos está falando é muito importante, realmente. Se ele retiver aquilo, tiver medo de falar e não falar, ele nunca vai saber se aquilo é dele ou é do espírito. No momento em que ele fala, ele vai começar, porque a coisa vai fluir, aí ele vai começar a perceber. Se não fluir tanto, ele vai, bom, aquilo ali era mais coisa minha do que propriamente de um espírito. Agora, porque a gente já viu lá atrás também que não existe a comunicação pura, plena, ela sempre sofre a influência do médium. Sempre. Como ele está falando nesse parágrafo, apesar das influências do médium. Porque é natural. Outro comunicado aqui do alto diz o seguinte: segurança, confiança entre os membros facilita tudo. Com certeza. Com certeza. Quanto mais tempo se trabalha num grupo mediúnico, mais segurança, mais confiança, até porque fica todo mundo... eu vou falar aqui, sei lá, né? Pô, a pessoa pode me julgar, não sei o quê. Quando você tem aquela intimidade fraterna, vocês trabalham, o grupo trabalha junto, o grupo vem estudando e tal, a gente tem essa liberdade de comunicação, as pessoas perdem esse receio. Então, isso é, até certa forma, natural, né? Para quem tá desenvolvendo, para quem tá se iniciando, né, na mediunidade, essa mediunidade é aquela que é mais ostensiva, da qual o espírito se sobrepõe ao aparelho mediúnico, ao médium, né? É a mais fácil das pessoas compreenderem, né? E ser mais identificada no grupo. Agora, aquela que se mistura com a intuição é muito mais difícil de ser percebida pelo grupo, que a confiança entre os membros facilita tudo, mas é difícil ser percebida, né? Ela não é tão clara assim, porque ela se dilui, né, no arcabouço também intelectual do médium, de entendimento da doutrina do médium. Mas isso no começo é muito difícil. Eu, particularmente, eu tive muita dificuldade com mediunidade, porque eu sempre achava que aquilo era meu, entendeu? E eu lembro que, às vezes, até dores físicas eu sentia no momento da comunicação. E, às vezes, eles falavam para mim assim na mesa mediúnica: você vai falar. Eu falei: não, eu vou escrever. Não, você vai falar. Eu falei: não, eu vou escrever. Eu não quero falar. E, às vezes, eu sentia dores físicas justamente porque eu tentava bloquear aquele sentimento, porque eu falava: pô, será que isso é da minha cabeça? Será que eu estou escrevendo, vou falar da minha cabeça? Eu ficava inseguro. Por isso que realmente a confiança entre os membros, não que eu tivesse desconfiança, eu não desconfiava de ninguém, eu desconfiava das minhas capacidades. É inerente ao início. A insegurança, essa confiança, a segurança para você, para quem está ali nesse coisa. Fala, Marquinhos. Uhum. Não, o Celso, eu estava lembrando aqui outra frase do Chico, que ele diz assim, que o melhor médium é aquele que é menos enganado. E a gente pode aumentar essa frase dentro do que a gente está conversando, é aqueles também que menos interferência causam. O que quer dizer isso? Interferência e possibilidade de ser enganado, ela sempre existe. É verdade. A questão é o menos, né? Quanto menos, igual pensamento. A gente está falando aqui do pensamento.
Mas quem consegue, a não ser o Mauro ali, que está até botando a mão no olho e tudo, controlar o pensamento total. Ninguém consegue. Não faz parte do nosso momento evolutivo. Não então, faz. qual é a diferença? É você ficar menos tempo no pensamento inadequado. Teve um pensamento inadequado, se livra logo dele, quanto antes. Porque quanto mais tempo você fica com ele, aí mais problema existe. É a mesma coisa do médium. O melhor médium é aquele que é menos enganado, que menos interferência causa. Lembrei de um exercício que eu até tenho que falar mais disso. É um exercício muito simples da gente fazer, que é o seguinte: a gente vai pegar o relógio aqui, por exemplo, e ver o ponteiro do relógio virando ali em 1 minuto. Tudo o que eu preciso fazer é o seguinte: é colocar o meu pensamento apenas naquele movimento do ponteiro até ele chegar a 1 minuto. Cada vez que entrar... quer dizer, eu tenho que marcar um tempo para fazer isso, né? Porque isso no início vai acontecer sempre. Cada vez que entrar um pensamento diferente do movimento do ponteiro chegando a 1 minuto, eu paro, começo tudo de novo. Só que no dia seguinte... Está marcando aqui 10 minutos. Só que no dia seguinte, não mais naquele dia. Quer dizer, o que faz com que aconteça o quê? É um exercício de concentração. É onde você se concentra. Exatamente o que você está falando. Vai me facilitar na prática mediúnica de me desvencilhar de algum pensamento que eu não tenha, que não é próprio para aquele momento ali, para que não haja um desvio. Muitas das vezes até me permitindo, eu não vou nem dizer, eu estou trabalhando mediunicamente, estou pensando no churrasco que vai ter, não, às vezes não é isso não, mas às vezes com relação a essa dúvida, com relação a essa coisa que bate de dúvida, aí a gente fica ali, cara, é mesmo, não é dúvida, não sei o quê, porque nem sempre acontece, como uma ocasião aconteceu comigo, que eu repito isso muito, porque foi uma coisa assim, muito clara. Já tem tempo isso, estava no centro e tal, e me apareceu, chegou perto de mim um espírito querendo se comunicar, e via falado, já estava com toda uma mensagem, já toda pronta para despejar, e ela me revelou que era Carmen Celeste. Alguns a conheceram aqui em vida. Né? Foi a primeira esposa do Sérgio. Que é o nome dele se conheceu, o Mauro, o Paulo. Lembro dela. Também. E aí quando falou que era ela, aí eu me retive, que era uma pessoa que eu conhecia. E ela simplesmente virou para mim e falou como se ela estivesse em vida. Eu falei assim, mas sou eu? O que você está duvidando? Não entendi. Simples e clara como ela era. Sim, muito... Ela sempre foi muito objetiva, era. Muito objetiva, tranquila, calma e objetiva. Mas foi exatamente... Cara, não teve... Aí eu saí, eu só abri a boca e ela falou o resto. Mas foi um negócio fantástico, mas fantástico mesmo. Quer dizer, mas nem sempre isso aconteceu comigo. Algumas outras vezes foram... Mas isso me ensinou também o seguinte, é exatamente isso. Eu tive a sensação, vou lá falar. Eu não estou brincando, eu estou fazendo uma coisa que é séria, eu estou com um objetivo sério. Não há o que duvidar a ponto de travar com que as coisas aconteçam. É porque ela tem muita paciência. Então... Calma, que eu acho que está chegando outra mensagem do alto aqui. Ó. Essa é uma dificuldade também do dialogador. Desenvolva isso aqui. Eu já enfrentei dificuldades assim, em que sentido? De contato, né, através às vezes até reuniões espontâneas ou manifestações espontâneas de pessoas muito ligadas a nós. Né? Por exemplo, o Sérgio Luiz já se comunicou várias vezes lá no centro, com um companheiro da diretoria, o Claudinho também foi um companheiro da diretoria, e a gente, às vezes, fica assim meio sem reação e perde a oportunidade de ter um diálogo com aquele irmão que estava lado a lado contigo. E isso é um bloqueio nosso, um preconceito nosso. Né?
a gente tem essa dificuldade. Então, da mesma forma como acontece com o médico, que você falou ainda agora, acontece também com aquele que vai dialogar com aquele espírito, né? Ele, às vezes, fica na dúvida e essa dúvida também atrapalha. Com certeza. É muito legal essa tua observação. Realmente, eu pessoalmente nunca passei pela experiência, mas às vezes fica até mais escondido. A gente está sempre falando do médium aqui e tal, e esquece desse detalhe. E o dialogador é uma coisa extremamente importante. Tão importante, às vezes até mais importante do que o próprio médium, né? Porque ele também tem que estar sintonizado, ele também tem que estar sintonizado. Ele tem que estar dominando a situação, ele tem que ter domínio da... Como no caso que o Marquinhos falou, ele é pego de surpresa por um ex-companheiro de doutrina que conviveu com ele para se comunicar, ele dá aquele branco, assim, dá aquele bloqueio, né? Até pelo nossa, fulano, que legal, aquilo já distrai, né? Pois é. Uhum. Legal. Bom, vamos lá. Ó, a qualquer momento, se cair aí, a gente continua, a gente volta na terceira e aí a gente controla mais ou menos, porque a gente já está até com um tempinho legal. O Paulo não vai falar nada, não, é? Só estou ouvindo. Então tá bom. Então vamos em frente aqui, vamos continuar na tela. A confirmação, não é isso? Isso, é isso aí. A confirmação desses dois grandes grupos de médios temos-la na dissertação do Espírito Schenning, no capítulo 31, item 10 do Livro dos Médiuns. Todos os homens são médiuns, todos têm um espírito que os dirige para o bem, quando sabem escutá-lo. Quando sabem escutá-lo, importante. Agora que uns se comuniquem diretamente com ele, valendo-se de uma mediunidade especial, que outros não o escutem, senão com o coração e com a inteligência pouco importa. Ou com a inteligência pouco importa. O que caracteriza a mediunidade ostensiva é o transe, um estado alterado de consciência que determina a expansão do campo perispiritual do médium e a sua imantação do espírito, estabelecendo-se uma comunicação direta. Já com a mediunidade discreta ou velada, o que ocorre é uma inspiração. O médium age captando as correntes mentais do espírito, as quais se entrelaçam com as ideias que estão no seu consciente, sendo extravasadas num conjunto indefinido e impreciso, embora experimentando um certo reforço, um certo direcionamento no que faz ou pensa. Este é o campo de sintonia do anjo guardião, através do qual a divindade aciona as forças mediúnicas do homem, clareando as suas rotas evolutivas. Nenhuma coisa é... Deixa eu... Fala. Não, eu ia fazer um... Pode falar teu comentário, depois eu vou fazer um... que uma coisa é essa mediunidade já ostensiva, né? Que caracteriza o transe no estado alterado de consciência, que determina a expansão do campo perispiritual e sua imantação do espírito, estabelecendo uma comunicação direta, né? Aí ocorre aquele casamento, né, de sintonia, né, que ocorre uma expansão do campo espiritual, ocorre a imantação, que é aquele casamento, a sintonia, e aí a comunicação acontece, né, diretamente. Já com a mediunidade discreta ou velada, é uma inspiração que vai passar pelo, vamos dizer assim, pelo HD do médium, né? Vai passar por e vai sair mais ou menos aquilo que foi inspirado, mas vai sair já conforme os filtros que o médium tem naquelas palavras que ele tem lá no HD dele, né? Mais ou menos por aí, não é? Ele fala aqui que esse é o campo de sintonia do anjo guardião, através do qual a divindade aciona as forças mediúnicas do homem, clareando suas rotas evolutivas. Quer dizer, é onde ele se inspira, onde vem a comunicação, que na pergunta do Livro dos Espíritos fala sobre, que pergunta se os espíritos
exerce influência sobre a humanidade, sobre os homens e tal, e é respondido que é muito mais do que se faz ideia. Mas o que eu achei uma outra coisa que eu achei interessante aqui foi o seguinte: todos os homens são médiuns, todos têm um espírito que os dirige para o bem, quando sabem escutá-lo, claro. Mas todos têm um que dirige para o bem, mas vai dirigir, vai conseguir esse intento se a pessoa souber escutar. Agora, que uns se comuniquem diretamente com ele, valendo-se da mediunidade especial, que outros não escutem, senão com o coração ou com a inteligência, pouco importa. Ou seja, se a mediunidade direta permite a comunicação com os espíritos, né, e a recepção das boas ideias, ou se for por inspiração e tal, não for mediunidade ostensiva, tanto faz, desde que o resultado, desde que a comunicação seja feita, desde que o resultado consiga o seu objetivo, que é informar, enfim, ou que é o homem receber, a pessoa receber aquela orientação do seu espírito familiar, ou anjo guardião, alguma coisa assim, e que a pessoa tenha esse direcionamento para o bem, uma proteção. Então, vamos lá, vamos para a gente encerrar aí. Deixa eu compartilhar aqui a... Ih, rapaz, cadê a tela? Peraí. Na hora que acabou aqui, ele tirou o compartilhamento de tela. Deixa eu ver. Tá aqui. Achei, tá. Ok. Vamos lá, Denison. Convém salientar que o aparecimento de um campo de mediunidade ostensiva em alguns médiuns não suprime neles o campo da mediunidade inspirativa, pois que se movimentam ora num, ora no outro, conforme as circunstâncias, né? O aprofundamento da inspiração levaria o sensitivo para o campo da mediunidade intuitiva, uma fronteira entre a mediunidade de inspiração e a ostensiva, podendo vir a ser também uma área de convergência para onde ambas podem caminhar. Uma outra inferência importante a tirar da conceituação de Kardec, com base nas suas declarações de que efeitos patentes e de certa intensidade dependem de uma organização mais ou menos sensitiva. É o caráter orgânico da mediunidade. Quando tal se afirma, não se pretende alijar do processo mediúnico o espírito, essência do ser, pois nele é que se encontram os impulsos e mecanismos profundos da mediunidade. Pretende-se realçar, isto sim, que o corpo físico, como máquina que é, terá que corresponder às necessidades, gerando mecanismos de expressão adequados para a sua atuação no plano das formas. Porventura, não dependem as estruturas psicobiofísicas do homem de sua realidade espiritual? Com a mediunidade se dá o mesmo. Ela é a faculdade do espírito, que se delineia em estruturas especializadas do perispírito, para emergir no campo somático, onde está plantada. Imprescindível, portanto, uma organização celular compatível, a fim de que a faculdade se manifeste como fenômeno. É o instrumento, né? É o instrumento do espírito, né? Então, o corpo, né, tem que estar, a capacidade física, né, tem que estar a contento para o espírito poder se expressar, para essa mediunidade poder ocorrer. Não é isso? E... Voltando lá... fala. Efeitos patentes de certa intensidade dependem de uma organização mais ou menos sensitiva. É o caráter orgânico da mediunidade. Não quer dizer que o espírito está fora disso, que o espírito não importa. Mas é porque no espírito que está o fulcro gerador, né? Como é aquela intensidade, né? Mas se não tiver um corpo
uma organização orgânica correspondente e corresponda a isso, a coisa não ocorre, né? É quando o corpo tem uma determinada deficiência. Essa deficiência não está lá. Quer dizer, a deficiência, que eu digo assim, é lógico que tudo vem do espírito, tudo é consequência do estado de espírito, ou do estado do espírito, de como o espírito esteja. Na verdade, aquela deficiência do corpo ela pode ser um reflexo da deficiência no perispírito, pode ser não, é um reflexo da deficiência no perispírito, causada pelo espírito, por uma razão qualquer, normalmente numa vida passada ou coisa assim, e aquilo marca o perispírito e reflete no corpo físico. E a mesma coisa seria isso, quer dizer, se o corpo físico não apresentasse uma condição necessária que fosse reflexo do perispírito, o espírito também não poderia se manifestar mediunicamente. Mas o que me chamou a atenção também foi uma outra coisa aqui interessante, que o aparecimento de um campo de mediunidade ostensiva em alguns médiuns não suprime neles o campo da mediunidade inspirativa, pois se movimentam ora num, ora no outro, e conforme as circunstâncias. Tem hora que a gente não dá uma passagem em termos de comunicação, mas a gente sente a comunicação do espírito que vem para a gente, né? Eu não diria de si para per si, como diria minha avó, mas como a coisa acontece dentro da tua cabeça, da mente e tal, parece que é uma própria reflexão, um próprio efeito do pensamento, de uma reflexão pessoal. Mas, na verdade, não é. A gente consegue perceber essa diferença. E é extremamente interessante esse negócio. Incrível mesmo, incrível. Eu senti muito isso. E, realmente, independente da mediunidade ostensiva, a mediunidade inspirativa, que muitas das vezes se inicia até uma mediunidade ostensiva através dela, ela permanece e se dá muito essa coisa, dá uma hora num campo, outra hora no outro. É muito legal. Eu costumo lembrar com um exemplo de uma vez eu estava chegando no grupo e eu parei meu carro, era até um sábado, eu parei meu carro do outro lado, onde é aquela igreja, né, que tem em frente, eu parei do outro lado na calçada. E eu lembro que eu sou um cara meio preguiçoso, parei o carro e tal, né, sempre, tá bom, parei assim, tá bom, a não ser que uma coisa muito gritante. O que eu quero dizer é que eu não vou ter o trabalho de novo, de tirar, ajeitar. Mas quando eu desci do carro, me veio um negócio na cabeça, tira esse carro daí. E foi um negócio, eu entrei no carro de novo e eu estou dizendo que, eu sou um cara preguiçoso, vou ajeitar, não vou ajeitar o carro para entrar, para tirar o carro de novo. Um negócio que me chamou a atenção. E eu entrei e tirei o carro, e coloquei o carro já numa outra parte, na mesma calçada até, mas coloquei mais afastado. Passou um tempo, alguém veio me falar que entrou um caminhão ali, o cara, sei lá, estava meio desgovernado, perdeu o freio, não sei o que foi, levou uns 3 carros ali na calçada. Levou uns 3 carros, os carros parados, não tinha ninguém, graças a Deus, ninguém se machucou, mas o cara bateu e amassou uns 3 carros parados ali. Falei, caramba, do nada me veio essa coisa de tira o carro daí e tal. Não veio assim, não escutei isso, tira o carro daí. Não, me veio aquela coisa de que eu tenho que tirar o carro daqui. Tirei o carro de um lado, botei do outro. Quer dizer, o negócio sem a menor explicação, porque eu botei um negócio aqui, o negócio apoiou aqui o meu copo, o negócio apoiou o meu copo. Por que eu vou tirar o copo daí? Me dá aquela coisa que fica incomodando de eu tirar o copo daqui para passar para o outro lado. Ele já está acomodado ali, para que eu tenho que tirar? Mas a coisa me incomodou e eu tirei o carro no final deu nisso. Sei lá, parece que foi uma intuição, né? Tipo, socorro. Todas as vezes que a gente não dá atenção para isso, a gente geralmente se dá mal. É mesmo, Eu achei... Você vai falar, Denis? Fala aí. Não, toda vez que a gente acha Toda vez que a gente acha que é uma coisa de menos importância, não vou ligar não, né? Às vezes a preguiça vence. Quando a preguiça vence, a gente se dá mal.
Eu tô sem o texto aqui, mas eu achei interessante uma coisa que estava no texto, é que às vezes a gente não consegue captar, isso também está claro aqui, Coloquei aí, vê aí. Tá deixa eu ver se eu enxergando? consigo achar agora. Uma outra importância, tá, né? Quando tal se afirma, não se pretende alijar o processo mediúnico ou espírito, essência do ser, pois nele é que se encontram os impulsos e mecanismos profundos da mediunidade. Pretende-se realçar, isto sim, que o corpo físico, como máquina que é, terá que corresponder-lhe às necessidades, gerando mecanismos de expressão adequados para a sua atuação no plano das formas. Eu lembrei de uma coisa interessante que estava até lendo nesse livro da Ivone Pereira também, que fala muitas vezes o nosso corpo físico não exprime, né, todas as nossas sensibilidades do perispírito. Ele sempre, dependendo da necessidade, né, daquela prova e da expiação, ele não exprime tudo. Aí eu lembrei uma comparação quando o meu celular está muito velho, eu tenho que comprar outro celular. Eu lembrei que tem determinados aplicativos que eu sei que existe, mas eu não posso baixar, porque ele não tem capacidade para baixar, ele não tem mais como baixar certos aplicativos, ele tem uma limitação. A gente, quando no sono, que nós já comentamos aqui hoje, né, ou até mesmo em desdobramento, em algum momento, a gente tem acesso a inúmeras informações, nós vivenciamos inúmeras experiências que, quando a gente volta para o físico, para a parte orgânica, não tem como baixar esse aplicativo, nós temos limitações ali, entendeu? A Ivone Pereira ela fala muito disso. Tanto é que em desdobramento, muitas vezes, ela percebia uma coloração da atmosfera terrestre, a energia, né, das coisas, a energia de uma planta, a energia, ela desdobrada, ela via coisas que na matéria ela não conseguia ver, por motivo de nossas limitações orgânicas. A gente não consegue baixar esse aplicativo aqui, infelizmente, por enquanto, que a mediunidade também está no processo evolutivo, né? Nós sabemos disso. O corpo físico vai se adaptando às necessidades evolutivas do espírito, né? A gente vê isso a caminho da luz, quando os espíritos vieram para cá. Tem nos livros de Divaldo também que os espíritos de Alcione estavam adaptando o perispírito para poder reencarnar aqui na Terra, né? Então, nós também compreendemos esse processo, né? E a gente, muitas vezes, não tem, como meu celular, eu não tenho capacidade de baixar aquele aplicativo de vivenciar aquelas experiências, aquelas oportunidades, por limitações físicas, orgânicas nossas. Eu achei muito legal isso, essa colocação que está lá, porque realmente a gente não consegue lembrar. Às vezes a gente acorda e tenta escrever o que a gente sonhou, né? Mas nunca vê com a clareza da experiência que você viveu no plano espiritual, né? Por eles motivos. Um deles é justamente você não ter o aplicativo necessário para baixar na íntegra, né, toda aquela tua experiência. Então, ela vem fracionada, né? Ela não vem completa, ela vem sempre, né? Mas, de certa forma, a gente sempre consegue captar um pouco da essência. Isso a Ivone Pereira fala. Um pouco da essência a gente consegue captar, até mesmo para que a gente possa aplicar na nossa vivência material orgânica, né? É isso que o Gerson falou, me fez lembrar no livro Transição Planetária, o Manuel Filomeno de Miranda, né, ele coloca que já está reencarnando vários espíritos que vêm de outro planeta, né, já com uma mutação no DNA para provocar uma melhora do corpo físico de nós aqui na Terra, já preparando para a regeneração. Então, você vê como é que isso influi, né? Quando o Gerson falou, me lembrou disso aí. Porque o corpo físico, quando a gente vê, é máquina, né? Uma máquina biológica. Então, ele vem com essas adaptações e tal. É muito interessante. E o engraçado é o seguinte, a gente de vez em quando compara, eu tenho essa mania também, todas as vezes que a gente compara o ser humano ou as nossas experiências e tal com informática, a gente não erra. Dá sempre Fica claro. Você está falando do aplicativo, dá sempre para entender. Ou falta o aplicativo ou falta o codec, que é aquele quando a gente tem um programa assim, pô, mas ele aparece aqui, eu não consigo abrir
esse programinha, esse arquivo. Você está vendo, mas isso acontece muito com som. Às vezes você manda um arquivo de áudio, um arquivo de vídeo, o cara ele está vendo ali, não, estava aqui, eu recebi, mas eu não consigo abrir. Quer dizer, você não tem... Ou quando ele abre, mas sai meio distorcido, não sai com a fidelidade correta e tal. É um negócio mais ou menos assim, mas não tem erro. Toda vez que a gente compara... Hoje teve uma live do Geraldo Campetti, né, que foi perguntado para ele, na hora das perguntas, se essas reuniões que a gente tem feito via Zoom, essas reuniões virtuais, se a espiritualidade acompanha, quer dizer, uma pergunta inocente, né? Acompanha tudo, porque ele tem ferramentas muito melhores do que a nossa. Eles conseguem ver ao mesmo tempo numa tela tudo que está acontecendo, tudo certinho. Está longe, nós estamos longe de chegar próximo, né? Então, as pessoas não se iludem, eles acompanham tudo que está acontecendo. Marcos, você fez eu lembrar de uma palestra que eu vi, né? Que é na passagem de que quando Paulo estava sobrecarregado, né, e não conseguia atender mais, né, todas as igrejas em formação, aquelas divergências em tudo, né? Aí ele sentou, começou a chorar, que ele não estava, já estava velhinho, não estava dando conta de tudo, né? Aí ele lembra que Jesus apareceu para ele, né, e falou assim: utilize as potencialidades do Espírito. Não sei se vocês já ouviram isso. Aí ele utiliza as potencialidades do Espírito. Como compreender isso, utilizar as potencialidades do Espírito? É isso que nós estamos usando aqui. Sabe o que Paulo passou a fazer? Escrever as cartas. Porque ele não conseguia mais visitar, ele estava velho, né? Estava já fragilizado, ele não conseguia visitar todas as igrejas. E as pessoas sempre, precisamos de você aqui, precisamos de você aqui, precisamos da sua orientação. E ele ia, mas ele não tinha mais forças. Aí ele dizia, quando Jesus apareceu para ele, falou assim: utilize as potencialidades do Espírito. E é o que nós estamos utilizando hoje aqui, né? Que são as ferramentas que hoje nós podemos utilizar nossas potencialidades através das ferramentas, né? A informática, isso é todo esse paraíso, né, de exploração para a humanidade. São como extensões do espírito, né? Exatamente. Para nós, né? Nossos grossos sentidos, né? São como Sim. extensões. Para um espírito, como o Marquinhos falou, para um espírito de luz, ele acompanha tudo lá no telão, né? É tipo um centro de operações, está lá a tela do Denis, a tela do Marco, a tela do Celso, né? Está tudo ali. Ele está vendo o que a gente está falando. E está soprando no ouvido da gente. Com certeza, com certeza. Aí Paulo escrevia as cartas, né? Nós estamos usando a internet, quem diria, né? Quem diria, né? No WhatsApp, né, Paulo? De uma narrativa, não sei se vocês lembram do Nosso Lar, que o André Luiz descreve a comunicação na família do... Oh, meu Deus, que nome dele? Do enfermeiro lá, que ele foi morar durante um período, logo quando ele saiu lá do hospital que ele estava. Lísias, perfeito. E ele... Vai mesmo. Ele descreve o seguinte, que o pai da família, né, ele já estava encarnado, e que a mãe iria em seguida. O combinado, ele veio primeiro, já estava encarnado e tal, e a mãe em seguida. E ele estava aqui, estava no corpo físico, mas já bebê, né? Ele era um bebezinho, era recém-nascido aqui e tal. Então, eles se utilizavam de um determinado aparelho para que ele se comunicasse ali com a família, visse todo mundo, desse um abraço, não, tá tudo bem, estou aqui, não sei o que e tal. Porque agora você vê o seguinte, o espírito não, o perispírito, né, sofre todo aquele processo que a gente faz uma ideia da miniaturização, conseguir falar a palavra, que eu nunca consigo falar, você vai conseguir. Então, né, tem toda aquela coisa já para vir vivenciando, né, a nova estadia, e que talvez num sono simples, talvez ele não conseguisse o resultado do entendimento total. Ele está numa... Não sei se uma fase perturbadora, uma fase um pouco perturbada ainda, mas eu acredito até que sim, um pouco assim, porque a gente, bebezinho, né? Ninguém tem lembrança disso, dessa época. Talvez a gente venha com essa adaptação nova, pode ser que a gente passe, tem uma facilidade maior ali e tal. Agora não tem. Mas aí a gente vê o seguinte, a tecnologia da espiritualidade já permitia que isso acontecesse, que houvesse essa comunicação fantástica.
Aí é que zoom aqui e zoom já fez zoom, já pegou tudo. Eu queria ver o Paulo, e o Paulo foi embora, pô? O Paulo saiu já. Eu queria ouvir o Paulo aí falar alguma coisa para a gente poder encerrar. O Iluminado vai fazer a prece que ou ele faz a prece ou ele vai dormir aí em cima desse computador. Ele está comendo, ele tá jantando, cara. Está jantando, cara? Ele está jantando. Abre a prece de boca cheia. Ele está alimentando o espírito e o corpo. Fala aí, Paulo. Para vocês é fácil. Eu não estou aqui. Fala, Paulo. Tudo bem comigo aqui. Foi bom, aprendi bastante. Lembrei esse ponto que eu estava muito tempo sem ler. Tá bom, tá bom. Porque a gente teve uma enxurrada de livros aí, lembrança de livros. Foi bom, o papo hoje foi muito bom. Muito bom mesmo. Então tá legal. Alguém quer falar mais alguma coisa, fazer mais alguma colocação? Olha, eu acho que o espírito na reunião tá bom, mas teria que atender a outras necessidades. Isso aí. É o Estado Maior. Estado Maior, entendeu? Estado Maior. Meu irmão, falou, o cara tem que correr, hein? Atrás da porta, assim, ó. Tá bom, tá bom. Qualquer coisa vai lá. Eu vou reativar o microfone do Mauro aqui, que eu tive que desativar, antes que ele começasse a falar bobagem. Tive que desativar aqui, eu vou ativar de novo. Vai, encerra com a prece aí, Mauro, por favor. Vai lá, faz uma prece para a gente encerrar. Pai querido e amado, Jesus, Mestre bendito, agradecemos mais essa oportunidade e mesmo virtualmente estarmos juntos, mas não poderíamos deixar de aproveitar, né, essa tecnologia, essa ferramenta, nesse momento meio conturbado de transição que a gente está passando, que os nossos pensamentos possam chegar a todas as partes do mundo, onde os líderes mundiais possam tomar suas decisões em prol da humanidade, dos seus povos, e não com interesses escusos, não com interesses outros. E que possamos passar com isso, por esse momento com resignação, entendendo que isso faz parte de uma programação para o nosso planeta. Ninguém aqui está sendo pego de surpresa. Então, obrigado, Pai, obrigado, Jesus, por essa oportunidade, que nós possamos estarmos juntos aqui em outras oportunidades para aprendermos um pouco mais dessa doutrina bendita que os bons espíritos nos trouxeram, que possamos usar esses conhecimentos no nosso dia a dia, na nossa melhora individual e ajudar nossos irmãos em volta também a se desenvolver e entender tudo o que está acontecendo. Muito obrigado, graças a Deus, Pai. Graças a Deus. Um abraço em todos. Um abraço em todos que eu estou indo, tá bom? Valeu, um abraço. Valeu, obrigado tchau, aí pelo carinho de todos aí, tá? Um abraço. Você merece, você merece. Tchau, tchau. Bem-vindo sempre, Marcão. O Marco tá compartilhando umas mensagens aí todos os dias, lá pro Caminho da Luz, né? Eu tô roubando a mensagem e estou botando na nossa... No grupo do ERJ aí na nossa... Não, ainda não botei na página, não. Rapaz, é mesmo, tá no YouTube. Bota no Facebook. Você me autoriza, Marco? Pode colocar. Eu vou pegar lá no coisa e vou botar lá no Facebook. É legal, é legal. Quando é que tem um Zoom desse aqui lá? Hein, Marquinhos? Toda segunda-feira.
acontecendo às segundas-feiras. Segunda, é 8 horas também? 7h30. Não, às 7h30. 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 Estão estudando obras póstumas. É 7h30 até que horas? É 7h30 até às 9h. Tá, às 9 horas eu tenho culto, de repente dá para fazer também. Segunda-feira, legal. Ontem a minha neta veio para cá. Quem quiser, eu incluo no grupo. No grupo do WhatsApp para receber o link. Ah, bota lá, pode botar. Quando eu puder, eu assisto lá, que às vezes eu fico trabalhando, mas se eu puder... Eu vou fazer o seguinte, qualquer coisa, eu recebendo o link, o link da reunião, eu jogo nesse grupo aí de mediunidade. Ah, legal. Aí quem quiser tem. Valeu. Tá? É legal, Tá. é legal. Vai lá, Marcos, um abraço. Vai com Deus. Valeu, Marcos. Aqui o quarto do Marco meio na penumbra, então tem que jogar um pouco de luz lá. Por isso que eu vou Tá certo, eu agradeço. Mas é legal.